Eu sou formada em artes visuais e eu sempre atuei muito na área de ensino de arte, mas eu sempre tive produção também em artes visuais, eu fazia muita gravura. E eu gostava, eu acho que o meu gosto pelas artes visuais, ele já tinha uma natureza que era do contato com a matéria, assim. Eu gostava muito dessa questão da transformação da matéria, de lidar, então às vezes eu lidava muito com gravura, que você fica o dia inteiro, às vezes em contato com uma placa de metal, lixando uma placa de metal. Então o meu gosto pelas artes visuais, ele tem esse gosto pela materialidade. E eu fui estudar uma teoria que chama soma estética, com um filósofo chamado Richard Schusterman. E ele colocou luz para essa questão, né, que eu já vinha pensando, né, dessas relações, né, com as materialidades e de como o meu corpo, né, meu corpo não, como eu corpo, né, agia, né, nesses ambientes de ensino. Eu fiquei tão tocada por essa teoria, por esses estudos do Richard Schusterman, por essa teoria da soma estética, que praticamente ela revisita alguns filósofos gregos da antiguidade que já tinham essa visão muito integrada de como é que você pensa, né, com o seu corpo integral, né, como que é difícil você separar o modo de ser do modo de pensar, né, como que pensar é ser e agir no mundo. E ele também revisita algumas teorias do Dewey, que ele fala da experiência, a noção de experiência como esse momento em que você tem uma intensidade, né, da sua vida, assim. Então, quando o Dewey fala da experiência que o Shusterman revisita, a experiência não é tudo que você faz na vida, né? A experiência é aquele momento que você fala, nossa, tive a experiência, que é aquele momento que é como se você sente que as coisas estão conectadas, que tem uma série de coincidências acontecendo. É como se você pensasse, nossa, estou no lugar certo, na hora certa, tem o tempo da bola. Então, assim, eles procuram nunca definir o que é a experiência, né? Mas eu estou fazendo aí aproximações, né? Então, assim, ele aproxima, então tem essa noção de experiência que é fundamental, né? Essa noção do corpo integral, né? E tem até uma própria noção de arte que é muito ampliada, porque a própria noção de experiência, por exemplo, do Dewey, ele já acha que ela é estética, por isso que ele nem usa muito a noção de. Ele não fala experiência estética, ele fala experiência. Porque para ele, toda experiência ela já é estética. Porque quando eu tenho aqui, então eu tô nesse local, por exemplo, é, eu tenho várias opções. Eu posso escutar o som que está vindo da rua, eu posso estar observando esse cactus, que ele tem né, uma leve inclinação. Eu posso estar atenta à minha fala, eu posso estar atenta à minha respiração, ao meu alinhamento. Eu faço escolhas que são de uma ordem sensorial o tempo todo. Essas escolhas de qual sentido eu vou priorizar para ele já é uma escolha de ordem estética. Eu estou fazendo escolha dos sentidos, né? Então a própria noção de experiência estética, né, a minha noção de experiência estética, ela também foi se transformando. E quando eu voltei da Flórida Atlantic University, eu estava tão tocada por essa questão dos sentidos, né, e de como é que eu poderia desenvolver melhor, né, os sentidos corporais, e isso ajudaria a desenvolver e me propiciar mais experiências, que eu me inscrevi num curso de dança da graduação da UFO. O curso de dança estava em desenvolvimento já há um tempo, acho que tinha uns 5 anos, e ele estava ficando muito bom. Eu vi que assim tinham professores excelentes, e aí eu me inscrevi na dança. E a partir desse momento que eu me inscrevi no curso de dança, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar mais atenta a essa corporeidade professoral que eu chamo, né? Então eu comecei a ficar mais atenta a uma série de hábitos corporais que eu tinha e que eles não eram refletidos, né? E que eles tinham muito a ver com esse modus professoral nas instituições de ensino. E como é que esse modus professoral ele reduzia muito as minhas experiências. Então eu fui vendo que, embora eu tivesse estudado muitas teorias de ensino, de arte, não eram essas teorias, essas metodologias de ensino de arte que importavam. Mas tinha uma questão lá que era como eu me sentia na sala de aula, como que eu estava aberta,
como é que eu estava com os meus sentidos, meu corpo aberto para aquelas experiências que estavam acontecendo naquele momento e que isso fazia muita diferença numa aula. Então eu comecei a ficar atenta também a toda, eu chamo de dramaturgia, né, das ambiências também. E começa toda essa dramaturgia que são as carteiras, os humores dos alunos, as falas, os silêncios, os sons, né? Como que tudo isso interferia, né, na experiência que estava acontecendo. E aí que eu fui me dando conta que eu estava perdendo muitas experiências e que eu precisaria fazer uma transformação de atenção, né? Que era não ter foco, não significa que eu não planeje as minhas aulas, eu continuo planejando, mas eu comecei a colocar um foco muito grande nessa questão, nas questões de atenção somática e principalmente nas questões que é o mais difícil e desafiador para mim, nas atenções somáticas do momento de estar em processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. E a graduação em dança, ela me fez desenvolver, eu acho, essa capacidade, principalmente os estudos de improvisação, essa maior atenção aos meus sentidos, tanto sentidos somáticos, né? Se bem que o somático eu já entendo como tudo, né? Eu não separo o corpo-ambiente, né? Então, assim, essa atenção, né? De como é que eu posso estar cada vez mais atenta ao que está acontecendo no momento e eu tenho também essa atenção de fazer as seleções que me interessam. Porque se você segue comportamentos que são habituais e não refletidos, você não tem tempo, né? Ou você não tem a consciência para poder fazer essa seleção. É claro que essa seleção também ela não é de uma ordem consciente, né? Agora vou olhar a câmera e vou ignorar o céu, né, e as nuvens que estão passando. Ela não acontece dessa forma, né? Até porque tudo está tão integrado, então justamente por isso que eu acho que as práticas de improvisação em dança e muitas das disciplinas que eu fiz em dança, elas me ajudam a ter essa, que eu falo que é uma inteligência somática mesmo, né? De estar no lugar. É claro que eu também eu não aprendi isso, eu estou escrevendo um livro porque justamente esse é o meu grande desafio, né? Como é que eu consigo agora estar atenta, né, a todas essas questões, principalmente quando eu estou trabalhando, né? Que eu passo a maior parte da minha vida trabalhando e em sala de aula, né, em processos que são educativos, e eu fui vendo que eu estava muito no automático em todas essas práticas. Em sala de aula, né? Tem um modus professoral que eu chegava lá, falava e tinha lá a minha aula preparada e muitas vezes eu estava perdendo, né? Muitas sutilezas que estavam acontecendo naquele ambiente, muitas das relações, né? Então como é que eu poderia em sala de aula como professora como é que eu posso estar com o meu corpo aberto às experiências, como é que eu posso estar entregue, né, a tudo que está acontecendo, como é que eu posso compor com aquelas pessoas, como é que eu posso estar numa relação que é de uma relação prazerosa também, né? Eu fui vendo que na minha história docente ninguém me falou como ser uma professora em termos somáticos, né? E eu fui vendo que tem uma tradição de um certo comportamento do professor, que o professor costuma ficar numa posição, às vezes que não é tão horizontal quanto a gente estuda, né? Mas que ele fica numa postura que é meio de distanciamento, né? Que é de distanciamento sensorial, inclusive, né? Aquela questão, não se envolva demais com os alunos, né? Você tem uma série de hábitos, né, da prática docente e que eu senti que eu tinha incorporado de alguma forma esses hábitos. Então a dança me fez olhar um pouco para esses meus hábitos da prática docente, revisitar eles e encarar eles como se fosse uma ação de improvisação em dança mesmo. Eu tô nesse processo ainda, eu ainda acho que eu tenho principalmente a voz, a fala, a respiração, elas ainda estão muito ancoradas nos meus hábitos e refletidos. Mas eu acho que nos meus estudos de dança cotidiana é isso que eu tô tentando pensar. E eu sinto que eu já consegui resgatar mais prazer, né? Não só na sala de aula, mas a partir desses estudos eu ter mais prazer na vida, que é uma questão essencial para mim também, que é
essa busca do prazer, né? Isso eu tenho defendido muito em práticas de formação de professores, que não é assim, o principal não é você aprender metodologias de como ensinar a arte, mas é você aprender a como ter prazer, a sustentar o seu prazer no ato de estar em relação com os alunos. Essa é uma questão. O livro eu escrevi pensando mais em como é que eu poderia sistematizar todas essas questões que surgiram da dança, da filosofia, da minha vida mesmo, da minha autorreflexão, né, sobre a minha trajetória docente, minha trajetória de estudante, de professora. Então, como é que eu poderia compartilhar mesmo com outras pessoas, com outros professores, né, essa minha experiência, né? Como é que eu poderia tornar claro, né? Tornar claro não, mas tornar mais clara essa questão de como é possível você ter uma atenção ao corpo numa prática de sala de aula, numa prática de ensino-aprendizagem. São muitas as dimensões, né? As dimensões somáticas numa sala de aula, que eu chamo de... Até no começo eu usava muito o termo dramaturgia, né, dos espaços de aprendizagem, porque são muitas coisas que acontecem, né? Você, né, atenção à sua respiração, à sua voz, ao seu tempo. Eu, por exemplo, eu tenho essa consciência que eu tenho um tempo muito rápido. Eu tava sempre correndo, tô sempre correndo no trabalho, porque tem a ver também com esses tempos escolares, né, que tem o semestre, a prova, a data de entrega, tem a hora da aula, uma aula, outra aula, o tempo de intervalo. Então, eu praticamente fui incorporando, eu acho, esses tempos métricos, e aí eu fui ficando uma pessoa apressada, né, sempre correndo atrás, né, do próximo tempo, de quando vai acabar, de quando vai terminar. Então tem essas questões, né, que são do fluxo, né, do seu próprio comportamento, mas tem todas as ambiências também, né? Então tem a iluminação do espaço, tem a disposição do mobiliário, o tipo de textura que é colocado naquele espaço. Tem os humores, né? A capacidade de estar atento aos humores, né, de todos os estudantes, né, que compõem também às vezes uma espécie de um humor coletivo, mas como é que você se abre e como é que é possível proporcionar um lugar em que todos possam estar abertos a transformar esses humores, né, a se contagiarem pelas práticas. Tem as expectativas que estão por trás, tem a história de vida de cada aluno que está lá, que também é um corpo vivo, né, e pensante. Enfim, são muitas as relações somáticas que podem ser pensadas. E o livro, eu tentei organizar isso em tópicos. O que eu trouxe também foi... tem um capítulo que fala das lecture performances, que eu achei interessante trazer, porque é uma produção, né, que ela já é um pouco... ela está dentro de várias áreas, não vou dizer que é só dentro das artes cênicas, mas ela é mais estudada nesse campo das artes cênicas, que são artistas, né, que trabalham espetáculos que parecem uma sala de aula ou uma palestra, né? E aí nesses trabalhos fica muito evidente como que tem toda uma dimensão que é uma dimensão dramatúrgica na sala de aula. Mas eu também, nesse capítulo de Lecture Performances, eu trago alguns estudos que falam que tem alguns teóricos que já consideravam muito esses aspectos dramatúrgicos e somáticos mesmo, né, da sua prática. Então, até o próprio Foucault, ele é citado, porque tem algumas palestras que é possível até ver pela internet do Foucault, em que você vê que ele está construindo o pensamento naquele momento, não é que ele preparou uma coisa e ele está lá só expondo, né? Você vê que tem nas conversas, tem lá um pensamento que ele está acontecendo naquele momento, e tem uma atenção a tudo, tem uma abertura, né? Você vê que tem uma postura somática muito interessante e aberta. Eu também cito o Beuys, que é um artista também que falava que a sua grande obra era ser professor e que ele fez vários trabalhos, né, envolvendo atuações até políticas, né, onde ele trabalhava, de, por exemplo, admitir todos os alunos sem seleção, né, sem nenhum critério, falou que todo mundo poderia estar junto. Então são pessoas que já consideravam essas dimensões dramatúrgicas da sala de aula. E aí eu também faço um pouco essa discussão da soma estética e de como é que eu trouxe os estudos de improvisação.
Eu acho que os estudos de improvisação, enquanto metodologia pessoal, eles são mais marcantes que eu aprendi na dança e que eles me ajudam muito. Eu, por exemplo, dos scores, né, que os scores são uma espécie de parâmetros de movimento, né, quando na improvisação em dança, né, você não tem passos, você não tem uma coreografia marcada, né, mas às vezes você tem parâmetros. Então, por exemplo, você vai se mover e cada vez que alguém falar volte, você vai repetir o movimento que você estava fazendo. Então eu usei essa ideia dos parâmetros, ou tem pessoas que chamam scores, ou até partitura, né, para a minha prática docente. Então, a partir da minha reflexão sobre o meu comportamento, sobre a minha movimentação nos espaços, eu defini, quer dizer, fiz uma autocrítica, né? Então, por exemplo, eu sou muito apressada, eu não respiro, eu tinha um certo distanciamento, né? Não me envolvia muito, muito séria, né? Então, para cada uma dessas autocríticas que eu fui desenvolvendo, eu fui criando um parâmetro oposto. Então, esse parâmetro é o que eu chamo de parâmetros ou partitura, ou scores que eu levo para minha sala de aula. É muito difícil levar todos juntos. Eu tô num momento agora que eu tô achando que é legal eu trabalhar um de cada vez. Então, recentemente agora, a gente teve a pandemia do Covid, eu tava dando aula mais online, por plataformas virtuais. Aí eu me dei conta de uma outra coisa que eu reparei, que eu tenho um tônus muito elevado, ou seja, eu sou muito tensa, né? Então, tanto faz se eu tô na sala de aula presencial ou numa plataforma virtual dando aula, eu vi que eu tinha esse tônus. Então isso é uma coisa que eu já pus na minha mesa, né? Baixar o tônus, relaxar, né? Porque como é que você pode sentir tudo que está acontecendo se você está tenso, né? Como é que você pode dar espaço para os outros falarem se nem você respira, você não para de falar, né? Então é isso, eu tenho esses parâmetros e eu tenho encarado as minhas aulas e os meus encontros como espaços compositivos mesmo. Para chegar aí, eu também fiz um outro tipo de percurso que eu desenvolvi performances situadas ou eu chamo de contexto específico e performances, que vem dessa linhagem do site específico e performance, que é quando você faz uma performance para um local específico, né? Eu desenvolvi uma série de performances para o local onde eu trabalhava, para o espaço da universidade, onde eu tinha esses hábitos corporais, eu me movia do mesmo modo, respirava do mesmo modo, caminhava, né, do mesmo modo. Então eu tenho uma série de performances que eu faço na biblioteca e que aí eu exagerei, aí eu fiz o contrário. Essas autoanálises, né, negativas, né, do meu ponto de vista, eu exagerei, assim. Então fazia performance uma academia, por exemplo, em que eu era esse corpo burocrático, assim, o corpo do trabalho, então eu ficava fazendo exercício com os livros, né? Então eu não tinha atenção, então embora eu tivesse alunos passando, mas eles também têm esse corpo, muitos alunos da performance eles nem olham, mas eu ficava fazendo exercícios, né? Dentro da biblioteca, usando os livros como se fossem props mesmo de exercício, né? Aí eu tinha uma outra performance em que essa era feita no saguão da biblioteca, em que eu carregava uma pilha muito pesada de livros com uma máscara de burro, assim, né? Que eu não enxergava. Então, às vezes eu batia no lugar, eu tinha que andar. Tinha um salto alto, então eu andava meio me equilibrando. Uma outra performance que eu carregava muitos livros, quase 30 quilos de livro, em que eu tinha um percurso que eu tinha que fazer, independente do que estava acontecendo. Então, essas performances todas, elas me ajudaram a exagerar esse corpo, a minha corporeidade, na verdade, que eu estava querendo criticar. Eu acho que foi um processo interessante porque eu fui no extremo, né, dessas características que eu achava que eram negativas para poder refletir a minha própria ação em sala de aula. Então eu falo um pouco dessas performances, mas no apêndice do livro, né, elas não são o foco. E também tem no livro algumas propostas, são propostas assim, a ideia não é fazer um receituário de propostas, mas eu coloquei lá algumas propostas que eu acho que são propostas que ajudam a entrar nesse estado de um corpo mais aberto, né? Ou propostas que ajudam a trazer essa consciência da nossa corporeidade. Também está presente no livro.